Olá, sétimo ano! Vamos aqui trabalhar hoje a atividade sobre o mercantilismo, de acordo com o último vídeo que foi explicado. Então, vocês irão responder essas questões no seu caderno e mostrar para o professor do plantão pedagógico. Vamos lá? Quais foram as nossas habilidades sobre o mercantilismo trabalhadas? Primeiramente, nós tivemos aqui, nessa mesma imagem do caderno de atividades, né? Eu mostrei para vocês a ação dos europeus e suas lógicas mercantis no domínio do mundo atlântico, desde a expansão marítimo-comercial, considerando a colonização, então os modelos de colonização, tanto de exploração quanto de povoamento, na colonização inglesa, portuguesa, espanhola, francesa e holandesa, e também o processo de expansão do capitalismo comercial, ou seja, o sistema capitalista se configurando aí desde a burguesia, desde o fim da Idade Média até o início da Idade Moderna. Então vamos agora para o que importa, né, que é o nosso exercício, começando aqui com esse texto sobre o mercantilismo. Vamos ler aqui. A partir do século XVI, muitos estados modernos adotaram determinadas práticas econômicas que mais tarde ficaram conhecidas como mercantilismo. Sua principal característica era a forte intervenção do Estado na economia. Então gravem isso, forte intervenção do Estado na economia. Como se dava essa intervenção? Eu expliquei a vocês que era através de quê? As metrópoles, que eram o velho mundo, as nações europeias, exploravam as colônias tanto do Novo Mundo, que é a América, como também já exploravam a África. Então, as práticas mercantilistas foram adotadas no contexto da expansão marítima europeia. Então, desde as grandes navegações, desde a exploração, né, das colônias, tomando posse desse novo mundo, dessas novas terras, eles já iniciaram o que nós chamamos de mercantilismo. Durante esse período, houve um grande crescimento do comércio e a criação de um mercado mundial, fortalecendo a economia dos estados europeus. Esses estados europeus são as nações do velho mundo, são os estados nacionais, as monarquias nacionais, governadas pelos reis. Apesar das variações de um país para outro, os objetivos comuns dos estados centravam-se na acumulação de metais preciosos como ouro e prata. Essa prática e busca por metais preciosos ficou conhecida como metalismo. O governo também se empenhava em manter a balança comercial positiva, diminuindo as importações do país. Para se manter uma balança comercial favorável até os dias de hoje, se tem que exportar mais do que importar. Então, eles cobravam muitos impostos, altos impostos. Como se dava isso antigamente? Eles simplesmente exploravam a matéria-prima, manufaturavam no velho mundo e vendiam 2, 3, 4, 5 vezes mais alto esse produto manufaturado de volta para a colônia. Tudo isso a fim de proteger a produção nacional. Então aqui nós temos um gráficozinho, né, mostrando a balança comercial positiva, tem que ser exportando mais, na cor laranja, e a balança comercial negativa é quando está importando, vendendo só seus produtos dentro do próprio país. Outras características importantes do mercantilismo era o colonialismo, ou seja, a exploração de colônias localizadas, principalmente na América e na Ásia. Nessas colônias, os reinos europeus obtinham produtos valiosos como especiarias e metais preciosos. Desse modo, o mercantilismo complementou e fortaleceu o poder do rei, ao mesmo tempo em que beneficiou a burguesia nascente. Presta atenção na burguesia. A burguesia são os comerciantes, a nova classe social em ascensão, em crescimento, frequentemente associada aos empreendimentos do Estado. Finalmente, a nossa primeira questão. O que foi o mercantilismo? Muito simples, né?
Basta você pegar lá do início do texto ou explicar com as suas palavras o que foi o mercantilismo. Segunda questão. Quais os tipos de colonização que foram implantados no Novo Mundo? Eu expliquei bem direitinho. No Brasil, o tipo de colonização foi de... Lá nos Estados Unidos, o tipo de colonização foi de... Ou seja, bem diferente. São dois tipos de colonização. Terceira questão. Que países europeus colonizaram o Novo Mundo? Quem eram esses países europeus? É só você pensar na nossa própria habilidade. Eu disse, vamos ver a colonização portuguesa, a colonização, taraná, taraná, né? Cada uma delas. Então, aqueles eram os países. Quem foram os países que obtiveram colônias? Você vem aqui e escreve. Quem foram esses países europeus? No Brasil está mais fácil que tudo, né? Já dei como exemplo. Quarta questão. Quais as principais atividades econômicas da colonização portuguesa no Brasil? Quais foram as nossas principais atividades econômicas? Primeiro, explorou o quê? Depois, implantou a monocultura de quê? Quinta questão. Destaque as principais formas de mão de obra utilizada na colonização. Precisa nem demorar muito para pensar. Quem foram os trabalhadores? Quem era trazido como escravo, né? De onde vieram? Questão 6. Vocês irão ler esse texto que fala sobre o mercantilismo e o capitalismo desde o fim da Idade Média, desde o fim do período feudal e o início da renascença, né? Do mecenato, da burguesia, crescimento das corporações de ofício, o papel da Igreja Católica nesse processo, né? Porque a Igreja Católica foi a maior instituição da Idade Média, e quais eram os interesses dela, quando os países vinham colonizar, que ela também vinha junto para catequizar os nativos. Então, compreendam, leiam com calma esse texto e respondam às questões. Letra A. De acordo com o texto, como estava estruturada a sociedade feudal. Letra B. Qual era o papel da Igreja Católica nesse contexto? A Igreja também dominou toda a parte dos estudos, né? Que era quem ensinava, mas também se tornou uma grande senhora feudal. Letra C. Quem eram os burgueses, que eu também citei na estante? Qual o papel na passagem do mercantilismo para o capitalismo? Então, no finalzinho do nosso penúltimo vídeo e todo esse vídeo posterior, né, que foi lançado sobre o mercantilismo, está sendo explicado. Vai lá, retoma, lê o texto, responde as questões e dê um bom feedback para o seu professor do plantão pedagógico. Responda no seu caderno, tire uma foto e envie as questões respondidas. E guarde o caderno. Então, um abraço e até a próxima.